Além das metrópoles, nós temos um outro fenômeno chamado megalópolis, moçada. O que é uma megalópole? Uma megalópole, moçada, é quando duas ou mais metrópoles se unem, e passam a influenciar um país ou até o mundo. Mas como que duas ou mais metrópoles vão se unir, para formar uma megalópole? Moçada, união de conurbação, elas se conurbarem, é quase impossível, porque entre duas metrópoles, moçada, você tem centenas de cidades, pequenas e médias. Então, como que forma uma megalópole? Uma megalópole vai formar a partir do momento que as cidades menores entre duas metrópoles ou mais de duas metrópoles, as cidades menores entre elas, alcançarem um grande desenvolvimento econômico e tecnológico. No momento que as pequenas cidades se tornarem altamente industrializadas, cidades que desenvolvem tecnologia, aí você passa a ter naquela região uma megalópole. Ocorre um fluxo de troca de mão de obra, entre as duas metrópoles envolvidas, entre as cidades envolvidas. Então, para isso, você precisa de ter um sistema de transporte eficiente. E aí você passa a ter um fluxo de troca cultural naquela área. Por isso, essa região passa a ser chamada de megalópole e passa a influenciar todo um país. E aí, moçada, quando a gente fala lá, me fala uma megalópole, a maior megalópole do mundo fica entre Tóquio e Osaka, aquela que tem mais cidades envolvidas, que tem mais pessoas envolvidas, mas a megalópole mais influente do planeta, moçada, é formada por Nova York, Boston e Washington, nordeste dos Estados Unidos, a área de maior concentração industrial do mundo, moçada. Essa megalópole formada por Nova York, Boston e Washington, ela vai influenciar, além dos Estados Unidos, ela influencia todo o planeta Terra. É a megalópole mais influente do mundo. Você tem outros megalópolis nos Estados Unidos? Tem, entre Los Angeles e São Francisco, você tem uma megalópole. Aldo, mas em país pobre, ocorre a formação de megalópole? Claro, moçada, é uma formação mais lenta, porque depende do desenvolvimento econômico, tecnológico de cidades menores, que estão envolvidas entre duas metrópoles ou mais, por isso é um processo mais lento, mas não impossível. Ele ocorre, mas lentamente, não é na mesma rapidez que ocorre em um país rico. Tranquilo? Galerinha, Brasil, existe megalópole no Brasil, Galera, existir ainda não existe. No Brasil está em processo de formação. E você, na hora de fazer a sua prova, você tem que observar isso. Que se colocar que já existe uma megalópole no Brasil, está errado. Isso aí é incorreto. No Brasil está em processo de formação uma megalópole, entre São Paulo e Rio de Janeiro, numa região conhecida como Vale do Paraíba, região banhada pelo rio Paraíba do Sul, moçada, área cortada pela Via Dutra, área, moçada, de maior concentração industrial do Brasil, fica ali no eixo Rio-São Paulo. Galerinha, essa região é a mais rica do país. Aldo, que região é essa mesmo? Vale do Paraíba, região que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. No Vale do Paraíba está formando a megalópole brasileira, moçada? Nessa região nós vamos encontrar os tecnopolos brasileiros. O que é um tecnopolo? É uma área, uma cidade de desenvolvimento tecnológico. Exemplo, Campinas. Exemplo, São José dos Campos, onde fica o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, nessas áreas nós encontramos tecnopolos, cidade de desenvolvimento tecnológico. Então, entre São Paulo e Rio de Janeiro está em processo de formação a megalópole brasileira. Mas temos uma megalópole? Ainda não, moçada, mas está em processo de formação. Tranquilo? Galerinha, lembrando aí, onde que o Brasil pretende estar construindo, o seu trem-bala, Esse trem-bala deve ser construído aí entre São Paulo e Rio de Janeiro, interligando todo o Vale do Paraíba, permitindo um fluxo de troca de mão de obra, um fluxo de troca de conhecimento, de cultura. É isso, galerinha? Mas temos mais um fenômeno formado devido à urbanização. O outro fenômeno são as cidades globais. O que são cidades globais? São centros de decisões de âmbito global. Para uma cidade ser considerada global, ela tem que possuir aeroporto internacional interligado com os principais aeroportos do mundo, ter fluxo, moçada, fluxo de voos com os principais aeroportos do planeta. É uma cidade que tem que possuir um moderno sistema de transporte e comunicação.
um moderno sistema financeiro, né? Bolsa de valores, tem que possuir sedes de multinacionais, não filiais, não é apenas filiais de multinacionais, sedes de multinacionais. Sabe aquelas empresas brasileiras que atuam em outros países, né? Onde que a maioria dessas empresas tem a sua sede? Essas cidades, moçada, consideradas globais, elas têm que sediar grandes eventos econômicos, políticos, grandes eventos culturais, é isso? Ou sociais. Então, moçada, para uma cidade ser global, né, não é avaliado o seu número de habitantes, né, como é avaliado numa megalópole, como é avaliado numa metrópole. Né, não é, né, requisito de avaliação, né, o número de habitantes. Mas é avaliado, né, a sua condição tecnológica, a sua condição econômica, isso é avaliado. E as cidades globais, elas vão ser classificadas em alfa, beta e gama, moçada. Quais são as cidades alfas? São as principais cidades globais do planeta, né? Aí nós temos Nova York, Londres, Paris, Tóquio, Frankfurt. Moçada, então vamos lá, as principais cidades globais, aquelas que são consideradas alfa: Nova York, Londres, Tóquio, Paris, né? São cidades, são as principais cidades globais do planeta. Ah, Aldo, mas e o Brasil? Tem cidade global ou não tem? Tem, né, moçada? Só que o Brasil, ele vai ter cidades globais, só que não alfa, né? Qual é uma cidade global brasileira? Né? Nós temos São Paulo, moçada, que é uma cidade global, mas ela é beta. Ah, por que não é alfa? Moçada, dá para comparar o sistema de transporte de São Paulo com o sistema de transporte de Londres ou de Tóquio? Dá para comparar a Bovespa, né, com as bolsas de valores de Nova York, Londres, Tóquio, Frankfurt, Paris? Não dá, moçada. A Bovespa é a maior bolsa de valores da América Latina. Trabalha com grandes empresas, né? Mas as bolsas de valores daquelas cidades globais consideradas alfas, né, são as principais bolsas de valores do mundo. Trabalham com as maiores empresas do planeta, né? Tem uma responsabilidade imensa com a economia do planeta, moçada. Então o Brasil tem sim cidade global, né? Nós temos São Paulo, que é uma cidade beta, né? E temos outras cidades. Na hora que nós falamos em cidades globais, gamas, moçada, né? Aí nós vamos lembrar do Rio de Janeiro, né? Então São Paulo e Rio são cidades globais, né? Só que São Paulo é uma cidade global beta e Rio de Janeiro é uma cidade global, moçada, gama, galera, né? Além do Rio de Janeiro, nós podemos citar ainda Buenos Aires, tranquilo? Então, vamos, né, prestar bem atenção na questão da urbanização, né? Lembrando o seguinte: se a sua prova pergunta hoje, né, como é a urbanização do Brasil, a urbanização do Brasil hoje ela é pequena. Né? Por quê? Porque cerca de 86% da população brasileira já está na área urbana. Significa que o Brasil é um país urbanizado, né? Onde mais da metade da população já está na área urbana. Então nós temos cerca de 14% da população brasileira vivendo no campo. Então nós temos hoje um lento processo de êxodo rural. Então nós temos também um lento processo de urbanização. Ah, como que é a urbanização da Europa? Né? A urbanização da Europa chega a ser insignificante, porque 94% da população europeia já está na área urbana, principalmente da Europa ocidental, né, moçada? Da Europa rica, já está na área urbana. 6% da população na zona rural. Então esse movimento, esse êxodo rural, o processo de urbanização se torna insignificante. Quais são as áreas do planeta, então, que tem o maior potencial para a urbanização? Continente africano, onde mais de 60% da população ainda está na zona rural, então tem um imenso potencial para um processo de urbanização. E o continente asiático, né? Lembrando da Índia, da China, onde a maior parte da população ainda, né, ou grande parte da população ainda está na zona rural. Então essas áreas têm um imenso potencial de urbanização. Urbanização, processo em que ocorre um maior crescimento da população urbana em relação à população rural. Tomar muito cuidado para não confundir, moçada, com urbanizado. O que significa urbanizado? Quando mais da metade da população já está na área urbana. E urbanização é um processo motivado pelo êxodo rural, né, impulsionado pela industrialização que atrai pessoas, pela mecanização do campo, moçada, que expulsa, né, os trabalhadores rurais. Foi um prazerão, moçada, foi um prazer incomensurável e até a próxima aula.